Boa tarde, meu nome é Franciele e hoje estou aqui trazendo um vídeo novo para falarmos um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu nos períodos de 1939 a 1945. Foram quase 6 anos de guerra. Os países aí que lutaram nessa Segunda Guerra Mundial aí foram vários, mas os principais aí então foram do eixo: a Itália, comandado por Benito Mussolini, a Alemanha, comandado por Adolf Hitler, e também o Japão. Do lado dos aliados aí então tivemos aí a França, os Estados Unidos, a União Soviética e também a Grã-Bretanha. Então foi um período aí de guerra que não foi muito legal, foi um período triste. Aí nesse período surgiu aí aquela ideia antissemita, onde os judeus eram torturados, eram levados a campos de concentração, a trabalhos escravos, trabalhos forçados. Muitos deles nem trabalharam, logo já foram, assim que chegaram aos campos de concentração, já eram levados para as câmeras de gás, para serem mortos ali. Então é um período assim que a gente não consegue esquecer, um período foi bastante triste. E pensando nisso, eu resolvi fazer o top de 5 filmes, contando um pouquinho da história, né? Esses 5 filmes para você que talvez não lembra ou nunca viu falar e quer entender um pouquinho mais sobre esse passado terrível que foi o Holocausto, onde esses judeus foram mortos, torturados. Então você vai assistir esses 5 filmes que eu deixei aqui. Na verdade tem bem mais, tem vários filmes, vários livros, mas os principais que eu assisti, que eu gostei, vou deixar esses 5 filmes para você assistir e compreender melhor. Então essa época do Holocausto foi uma época triste, onde os judeus eram levados lá a esses campos de concentração. Chegando lá no portão principal de Auschwitz, tinha uma frase que dizia assim: o trabalho liberta. Mas para eles naquela época o trabalho não libertava. Eles foram enganados, eles achavam que o trabalho libertaria. Então eles foram com a esperança que eles iam trabalhar lá. Aí depois de um certo tempo, quem sabe ao atingir uma certa cota, alguma coisa, eles seriam liberados. Mas não, muitos chegavam lá, eram torturados. Tinha um médico lá chamado até Joseph Mengele, outros conheciam como Dr. Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte. Futuramente eu vou fazer um vídeo aí contando só a respeito dele, né? Então quando ele fugiu lá da Alemanha, ele veio se esconder aí na Argentina, depois ele veio para o Brasil. Então ele foi encontrado até faz alguns aninhos aí, ele morreu aqui em São Paulo, no Guarujá, numa praia. Então esse médico aí era um médico muito ruim, muito bruto. Ele fazia experimentos com genética, com crianças gêmeas. Então crianças judias que eram gêmeas ele levava para fazer experimentos. Era ele quem decidia quem ia para o corredor da morte, quem ia trabalhar no serviço escravo. Então muitos tinham muito medo dele. Mas assim que chegavam aos campos de concentração, principalmente em Auschwitz e Birkenau, era ele quem decidia o futuro dessa humanidade. Então muitos já eram enganados ali, diziam que eles iam trabalhar e futuramente eles iam ser livres novamente. Eles eram encaminhados então alguns para essas câmeras de gás lá. Chegando lá então, o primeiro passo era cortar o cabelo deles, era o raspado o cabelo deles, tanto mulheres como homens. Os cabelos serviriam para fazeres almofadas, travesseiros e outras coisas lá. Então eles iam tomar um banho, mentiam para eles que eles iam tomar uma ducha quente e após isso eles iriam retornar, pegar suas roupas. Então eles eram afastados das suas famílias, muitos ali já nem se viam mais, um ia para um lado, outros iam para outro lado. Então muitos ali, é muito triste a história, então tem coisas assim que a gente não pode nem comentar, nem falar, porque tem crianças assistindo, tem alguns filmes que são umas cenas muito fortes mesmo, muitos deles eram abertos para ver se não tinham engolido joias, uns eram queimados vivos, né, jogavam direto lá, tinha os fornos, onde depois que eles morriam nas câmeras de gás, eles eram queimados lá e cinzas eram jogadas num rio. Então eu vou deixar 5 top de 5 filmes ali para você entender melhor sobre o Holocausto. Espero que vocês gostem, tá? E futuramente aí vamos de repente, quem sabe, pensar numa parte 2, uma parte 3 com outros filmes. Mas me conta aí nos comentários aí o que você achou do vídeo, se inscreve aí no canal.
Deixa o seu joinha, assina o tivinho para receber os próximos vídeos. E vamos lá então, vamos lá para o primeiro filme deles. A Amarga Sinfonia de Auschwitz. Então esse é um filme de 1980, ele foi inspirado no livro As Memórias de Fania Fenelon. O filme conta histórias de Fania e de outras prisioneiras do campo de concentração de Auschwitz. Fania era uma cantora talentosa e muito famosa na cidade de Paris. Era considerada metade judia porque seu pai era judeu, mas sua mãe não. Com a ascensão do nazismo, ela entrou para a resistência, foi capturada e enviada para o campo de concentração em Auschwitz. Já debilitada devido ao sofrimento e maus tratos sofridos no campo, Fania tem a oportunidade de entrar para uma banda de musicistas, obtendo assim alguns privilégios dentro do campo. Esses privilégios se resumiam em poder ter uma escova de dentes, tomar banho todos os dias e usar roupas mais quentes. A banda era responsável por tranquilizar e entreter os nazistas, e principalmente tocar enquanto os prisioneiros eram encaminhados para o extermínio, para as câmaras de gás. O filme possui muitas cenas tocantes, como por exemplo a viagem do trem, com o vagão lotado, o corte de cabelo das judias e muitos diálogos emocionados e exaltados, protagonizados pelas prisioneiras. Um recurso interessante utilizado durante o filme são as cenas reais de bombardeios e dos judeus chegando aos campos de concentração. Essas cenas são misturadas com partes do filme, dando assim um choque de realidade aos telespectadores. Após assistir a Amarga Sinfonia de Auschwitz, você fica com aquela sensação de onde a maldade humana pode chegar. Durante o filme, as prisioneiras travam uma discussão se os nazistas são humanos ou são monstros. Acredito que a ascensão do nazismo e as atrocidades cometidas por eles são um retrato de uma sociedade doente, que de certa forma perdeu a humanidade. O Pianista. Lançado em 2002, o filme é uma autobiografia de Władysław Szpilman, um judeu que vivia em Varsóvia, local onde a Alemanha invadiu em 1939 na Segunda Guerra Mundial. O pianista tocava em uma rádio local, quando se deu início à invasão e bombas caíram sobre a cidade. A trama se passa por um retrato da criação dos guetos de Varsóvia, quando os alemães ergueram muros para encurralar os judeus em diversas áreas para o perseguirem. Assim capturaram a família de Władysław, sendo que ele consegue fugir. A história tem uma reviravolta e Władysław é separado de sua família, mas livra-se de seguir com os demais judeus para os campos de concentração. Sem saber o que o espera, Władysław pensa ter uma oportunidade para poder mais tarde encontrar com a sua família. Porém, o seu destino é imprevisível. Contudo, a partir daí, a sua jornada é cada vez mais em claustrofobia. Descoberto por 2 vezes, Władysław encontra-se a certa altura do filme sozinho, numa Varsóvia totalmente destruída pela guerra, sem qualquer rastro humano, que não seja o seu e o de soldados que farejam inimigos moribundos. Durante todo o período da guerra, Władysław vive escondido em prédios abandonados, com cenas marcantes que mostram sua decadente aparência e o instinto de sobrevivência, até que a Segunda Guerra acabasse. O Menino do Pijama Listrado. O filme se passa em 1940 e tem início com o garoto Bruno retornando da escola com seus amigos correndo pelas ruas. Seu pai, um oficial nazista de grande reputação, está sendo promovido e toda a família terá que sair da bela casa que reside em Berlim e morar em um lugar afastado no campo. Seu pai encara essa promoção como uma missão. Não conta a ninguém de sua família que está indo assumir o cargo de direção em um campo de concentração. Assim que chega na casa, Bruno, da janela do seu quarto, vê ao longe uma fazenda e acredita que poderá ir até lá para fazer novos amigos, já que se sente sozinho e sem ninguém para brincar. Bruno pergunta se pode visitar os vizinhos, o que lhe é negado. O menino desobedece à ordem dada pelos seus pais e sai em direção à fazenda. Chegando lá, ele encontra Simut, um menino que deve ter a mesma idade que ele, sentado próximo a um carrinho de mão, com um olhar triste. Surge a possibilidade de um novo amigo, mas Simut vive do outro lado da cerca e está sempre com seu pijama listrado. As visitas de Bruno passam a ser diárias e a amizade entre os 2 meninos começa a crescer, fazendo com que ele comece a questionar os pais e a irmã, querendo saber mais sobre aquele lugar e quem são aquelas pessoas que passam o dia todo de pijama listrado. As respostas são vazias e negativas, e ele não acredita. Bruno vai visitar o amigo e troca de roupa, vestindo um pijama listrado dado por Simut, e passa para o outro lado da cerca.
O desfecho final é dramático e emocionante, sendo levados ao meio de um grupo que vai para a câmara de gás, e os meninos acabam morrendo. A pureza e a ingenuidade nas atitudes de Bruno enfatizam ainda mais o horror do nazismo, que acabou de uma maneira ou de outra com a vida de muitas pessoas. A Vida é Bela. Filme lançado em 1997. Um rapaz judeu chamado Guido sempre vê a vida com bons olhos. Para ele, tudo é motivo para sorrir e encarar a vida com muito bom humor. Após conhecer a professora Dora, rapidamente se apaixona. Buscando conquistar a mulher amada, ele sempre planeja situações para poder impressioná-la. Para sua sorte, mesmo estando noiva, Dora se apaixona por ele e os dois fogem juntos. Alguns anos se passam e os dois estão casados e são pais do pequeno Josué. A criança é extremamente esperta e feliz, mas odeia tomar banho. Com a Segunda Guerra Mundial no auge, Guido e seu filho são levados para um campo de concentração nazista, juntamente com centenas de judeus. Ao ver a situação, sua esposa exige que a deixe ir também. Porém, ao chegar lá, homens e mulheres são separados. A partir desse momento, todas as pessoas presas pelos alemães naquele local passam por momentos terríveis. Com seu belo espírito, Guido tenta de todas as maneiras possíveis enganar o filho, para que não perceba a barbárie que está acontecendo, inventando um suposto jogo, em que o objetivo é conseguir 1000 pontos para ser o campeão. Ele sabiamente consegue fazer com que o seu filho passe por aqueles momentos com o mínimo de trauma possível. A Lista de Schindler. Então, o filme se passa em 1939, com os alemães iniciando a recolocação dos judeus poloneses para o gueto da Cracóvia, pouco depois do início da Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, Oskar Schindler, um empresário alemão, veio de Morávia, chega na cidade com a esperança de fazer uma fortuna, lucrando com a guerra. Como ele é um membro do partido nazista, ele paga subornos para oficiais da Wehrmacht e da SS, em troca de contratos. Patrocinado pelos militares, ele adquire uma fábrica para produzir panelas para o exército. Schindler contrata judeus poloneses ao invés de poloneses católicos, por serem mais baratos. Os próprios trabalhadores não recebem nada, os salários são pagos diretamente da SS. O tenente Amon Gott da SS chega em Cracóvia para supervisionar a construção do novo campo de concentração de Plazon. Com o campo completo, ele ordena a liquidação final do gueto e a Operação Cracóvia começa, com tropas esvaziando os apartamentos e matando qualquer um que proteste ou não coopere. Schindler assiste tudo ao massacre de um morro e fica profundamente afetado. Ele suborna o tenente Amon Goethe para levar os judeus a uma fábrica em Zittaublind, sua cidade natal, longe da solução final para fabricarem munições de armas. Então surgiu a lista de Schindler, sua lista com os nomes dos judeus que seguiriam para essa fábrica. Então, ter o seu nome escrito nessa lista significava dar adeus à sentença de morte, pois os demais seriam encaminhados para Auschwitz para a solução final. Para manter seus trabalhadores vivos, ele gasta sua fortuna subornando os oficiais nazistas e comprando produtos de outras companhias, significando que ele nunca produziu cartuchos de artilharia funcionais durante 7 meses. Seu dinheiro acaba quase ao mesmo tempo que o exército alemão encerra a guerra. Como membro do partido nazista e alguém que lucrou com a guerra em 1945, Schindler deve fugir do Exército Vermelho. Ele arruma suas coisas em um carro e se despede de seus trabalhadores. Antes de ir embora, seus trabalhadores lhe entregam uma carta explicando que ele não é um criminoso, junto com um anel e com uma citação do Talmud que diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Schindler fica profundamente tocado e envergonhado, achando que poderia ter feito mais para salvar mais vidas, como vender seu carro e seu broche nazista. Chorando, ele deixa a fábrica com sua esposa durante a noite. Os judeus de Schindler dormem ao lado dos portões da fábrica e são acordados pelo sol no dia seguinte com um soldado soviético anunciando aos judeus que eles estão libertos pelo Exército Vermelho. Eles andam até uma cidade próxima em busca de comida. A lista Schindler. A lista Schindler, então, foi o último vídeo colocado aqui, mas foi um dos primeiros filmes que eu assisti quando quis compreender melhor a história lá da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Então foi um dos primeiros filmes que eu assisti.
Eu deixei por último porque eu queria encerrar esse vídeo, né, finalizando ali, com um trechinho do filme, do final do filme, onde aparecem ali aqueles judeus daquela época, né, caminhando, vindo, né, no final do filme, quando eles saíram lá, quando eles foram avisados pelos soldados soviéticos que eles estavam libertos. Então aparece eles vindo caminhando, né, numa estrada assim. O filme mostra a cena meio preto e branco, só que aos poucos essa cena ela vai se transformando numa cena colorida. Quando ela se transforma nessa cena colorida, então ela mostra os atuais judeus que trabalharam naquela época na fábrica de Schindler. Claro que se você for pensar, não são todos os judeus. Por quê? Porque o filme é de 1993, né? Então, muitos, quando estavam fazendo o filme, quem sabe já eram até falecidos, mas os que tiveram a oportunidade de ser convocados para fazer o filme, então eles vieram para fazer esse filme. Então no final mostra, né, aquela imagem retorcida, os judeus vindo caminhando lá, os personagens de antigamente, e ao pouco essa imagem vai ficando colorida e dá vida e mostra os judeus atualmente vindo, né? E o mais assim emocionante e mais interessante é no final eles estão indo rumo a Jerusalém, eles estão indo rumo lá ao lugar que foi sepultado Oskar Schindler. Então eles vão lá acompanhado, né, cada um pegado na mão do ator que encenou no filme, né, de mão dada com o ator real, né, a pessoa real que trabalhou lá, né, os principais, né, atores. Então eles vão lá levar uma pedra para colocar em cima da lápide de Oskar Schindler. Então essa atitude de ir lá levar essa pedra e colocar, na verdade é um costume judaico, né? Judaico que eles têm lá, de ir lá e colocar essa pedra. Essa pedra indica respeito, indica gratidão, agradecimento, né? Porque Oskar Schindler acabou salvando essas pessoas, né? De serem mortos, né? De serem ido para a solução final de Hitler, né? Lá nos campos de concentração. Então é um finalzinho assim bem triste assim, mas ao mesmo tempo é gratificante, né, de ver. Então por isso eu quero encerrar esse vídeo deixando com vocês esse final aí. Espero que vocês gostem. Até mais.